Ela é membro já da nossa igreja. Não vou falar quanto tempo, porque senão vou denunciar a cidade, né, Júlia? Então, deixa assim. Então, a Júlia, ela é a esposa do Daniel, da Cova dos Leões, que ela falou para mim, para não esquecer o nome dele. Então, assim, ela vai trazer a mensagem para nós hoje. E é uma mensagem muito poderosa, e eu confessei para ela que é uma mensagem que eu gosto muito, que é sobre o batismo do Espírito Santo. Então, nós não podemos dar aquilo que a gente não tem. Então, a mensagem dela é muito poderosa. Que Deus te abençoe, Júlio, que Ele te use e que o Espírito Santo se faça presente nesse momento. Posso orar contigo? Oremos então. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós estamos aqui com a tua serva Júlia, Senhor Deus. Ela vai falar sobre a tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa instruí-la, inspirá-la, e que nós, Senhor Deus, possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para que tudo que for falado aqui seja colocado em prática, Senhor. Tudo isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Obrigada por me receberem aqui. É uma experiência um tanto quanto difícil vir aqui na frente, mas eu recomendo a todos porque ela acaba trazendo um estudo diferenciado para nós. Então, eu fui convidada, na verdade, a falar exatamente desse assunto, do batismo do Espírito Santo. E, ao estudar, ao me preparar para vir aqui, eu percebi muitas lacunas no meu conhecimento sobre esse assunto. Então, é interessante a gente se colocar nessa situação, porque a gente se força a um estudo diferenciado, mais aplicado, e com certeza foi de grande crescimento para mim esses dias, e agora eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre esse assunto. E talvez um pouco da dificuldade que eu tive, que talvez nós sintamos ao estudar sobre esse assunto, sobre o Espírito Santo, é que, como Jesus falou, o Espírito não veio falar de si mesmo. O Espírito Santo, foi a maneira que a Trindade decidiu que iria acontecer o plano de salvação aqui na Terra. O Espírito Santo não iria falar dele, mas iria apontar para todas as coisas que Jesus já tinha dito. Iria iluminar na nossa mente, iria nos lembrar, iria aprofundar tudo que os apóstolos já tinham ouvido e tudo que a gente lê hoje que Jesus já falou desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E a primeira pergunta que eu gostaria de falar sobre aqui o batismo do Espírito Santo seria se o batismo do Espírito é a mesma coisa que o batismo nas águas, ou será que ele acontece exatamente no mesmo momento? Essa pode ser uma dúvida que paira na nossa mente. E eu trouxe duas situações aqui na Bíblia, em Atos, em que esses dois batismos aconteceram em momentos diferenciados, mostrando que eles não são necessariamente a mesma coisa. O primeiro momento foi quando Pedro estava pregando para Cornélio, e durante aquela pregação ele já era fiel, porém ele não tinha sido ainda batizado nas águas, e eles receberam o batismo do Espírito Santo. Tanto que Pedro diz: se essas pessoas receberam o Espírito Santo, o que impede delas serem batizadas com água, mostrando que eles ainda não eram batizados nas águas, porém receberam o batismo do Espírito Santo. Em outra situação, em Atos 19, nós vemos o contrário. Alguém que tinha sido batizado com o batismo de João Batista, ou seja, o batismo nas águas, porém ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Quando Paulo pergunta que batismo eles receberam, ou melhor, se eles conheciam o Espírito Santo, eles falam: não, a gente não sabe nem que existe o Espírito Santo, mas eles já tinham sido batizados nas águas. Então vemos que são duas coisas distintas. O batismo nas águas o batismo seria uma oficialização de uma decisão que nós tomamos a partir de conhecer a Jesus. A gente tem aquele primeiro amor pelas verdades, nós decidimos renunciar o nosso passado e escolhemos um novo futuro. Então oficializamos isso com o batismo nas águas. Porém, o batismo do Espírito, da mesma maneira que
nas águas a gente imerge nas águas, no batismo do Espírito, nós seremos imersos também no Espírito e teremos ali o poder para cumprir as coisas que a gente decidiu cumprir no batismo das águas. Porque eu imagino que talvez a maioria de vocês aqui seja batizado nas águas e nós sofremos talvez uma decepção que depois do batismo a gente vê que a gente ainda está cheio de problemas, de erros, de pecados que a gente gostaria de não fazer, mas acaba cometendo. Então o Espírito vem e ele virá na plenitude para que a gente consiga ter poder para viver da maneira que a gente decidiu viver na hora do batismo das águas. E aqui, Deus fala isso para a gente. Ele fala que Ele quer dar um coração novo para nós. Um coração que segue a sua lei. Só que isso só será possível quando o Espírito dele estiver vivendo em nós. Então Ele fala que porei o meu Espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. É só no momento que isso acontecer, que o Espírito estiver em nós, vivendo em nós, que nós poderemos finalmente cumprir as ordenanças de Deus. E será que Deus quer fazer isso? Será que Deus quer colocar o Espírito dele em nós? Ellen White fala que não há nada que o Senhor nos tem falado com mais frequência do que no seu desejo em nos conceder esse batismo. Que a gente pode orar, que a gente pode pedir com convicção, pois esse é o maior desejo de Deus. Porque quando Ele fizer isso, quando nós permitirmos que Ele faça isso completamente no nosso coração, nós finalmente teremos o poder para viver de acordo com as suas ordenanças. E a Ellen também coloca que Deus pode usar cada pessoa exatamente na proporção em que pode introduzir o seu Espírito no templo da nossa alma. Então, a gente acaba travando um pouco, às vezes, o trabalho de Deus em nós e através de nós, porque não permitimos que Ele coloque esse Espírito. Então, em todos nós, nós vamos ter uma guerra que é explicitamente colocada, principalmente ali nas cartas, no Novo Testamento, que é a guerra da carne com o Espírito. É a guerra do eu com o Espírito de Deus. Então, o Espírito quer entrar, Deus quer conceder esse Espírito, mas Deus é muito respeitoso com a nossa liberdade de decisão. O nosso livre-arbítrio é o que nos torna verdadeiramente humanos. E o próprio Deus que nos deu isso de presente jamais violaria essa liberdade. Então é necessário que nós decidamos dizer não para o nosso eu, dizer não para a nossa carne e diminuir esse eu para que então o Espírito entre e preencha cada vez mais. Então, afinal, como receber esse Espírito, esse batismo do Espírito? É bem simples e também complicado ao mesmo tempo. Jesus fala que a gente tem que pedir, certo? Tem o capítulo 11 de Lucas, retrata ali quando Jesus está falando que nós temos que pedir, nós temos que buscar e nós temos que bater, certo? Que vai haver. E ele também fala, ainda ali nesse slide, ele também usa nesse capítulo aquela parábola do vizinho insistente, certo? Que fica pedindo pão porque chegou um amigo na casa dele de madrugada, Então demonstra que é pedir, mas é um pedir com insistência, um pedir que você só deixa de pedir quando você obteve aquilo, Quando você recebeu. E ele conclui ainda dizendo que se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, a chave está em pedir. Porém, o que significa esse pedir? Será que é só falar, nominalmente, pedir e nos será concedido? É um pedir que significa muito mais, O pedir, em primeiro lugar, ele indica para mim humildade. Ele indica que você está reconhecendo que você não tem algo. Então imagina que um dia
situação da sua vida você tem que pedir dinheiro para alguém. É uma situação de certa humilhação. Você tem que ter humildade para chegar para a pessoa e falar: olha, eu estou numa situação que eu não tenho isso. E eu preciso que, se você puder, você me dê. Então, pedir algo exige humildade. E o pedir do Espírito exige humildade também. Jesus fala nas bem-aventuranças, a primeira que ele coloca, que bem-aventurados os pobres de espírito. E quando você vê no original o que significa os pobres de espírito, você pode traduzir também como pedintes do Espírito, como se fosse um mendigo pedindo o Espírito. Então, denota não só que essa pessoa é pobre em espírito, mas que ela está pedindo, está reconhecendo que ela não tem aquilo e que ela precisa muito. Então, o primeiro passo do pedir seria reconhecer que você está com essa necessidade, reconhecer que o seu eu está muito forte, reconhecer que o seu eu está tomando as decisões na sua vida e não o Espírito. Então, pedir para que haja essa mudança. O pedir também significa se colocar como aprendiz. Vamos ter que sentar ao lado do Espírito e ele vai mostrar várias coisas que a gente tem que mudar. Vários pensamentos que a gente tem que ter diferente, vários hábitos que a gente tem que mudar. Isso também exige humildade. Exige humildade a gente ouvir que a gente está errado, a gente ouvir que a gente tem que mudar. E isso com certeza vai acontecer conforme o Espírito vai entrando em nós. Também significa abrir mão do controle. Porque imagina que você vai ter o batismo do Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer com você? Aonde ele vai te levar? O que ele vai demonstrar que você tem que mudar? Você não sabe. E ao se colocar nas mãos do Espírito, exige uma certa perda de controle. Porque o Espírito pode te levar para lugares para os quais você não estava esperando. E essa talvez é uma parte que me assusta, particularmente, né? Eu gosto de ser mais previsível, de saber onde é que eu estou indo. Mas se eu for realmente, efetivamente pedir e desejar o batismo do Espírito Santo, eu vou ter que abrir mão desse controle, né? E por fim, pedir significa abrir espaço com a saída do eu. Então, o eu tenho que me esvaziar do eu. As duas coisas não conseguem viver em conjunto. Eu tenho que esvaziar do eu para eu finalmente poder receber o Espírito. E não tem como falar do batismo do Espírito Santo sem falar da experiência do Pentecoste, certo? Então, já estava previsto que Jesus seria alguém que traria o batismo do Espírito. João Batista estava batizando com água e o que ele falava? Depois de mim virá alguém que é maior. Ele não vai batizar só com água, ele vai batizar com o Espírito e com fogo. E o próprio Jesus, quando estava ali passando as últimas instruções para os apóstolos, disse que eles esperassem um pouco em Jerusalém, porque esse batismo estava para acontecer. Certo? Então ele falou: vocês serão batizados com o Espírito dentro de poucos dias, esperem aí. Nesse meio tempo, ele subiu para o céu, ele foi reconhecido como vitorioso no céu, na sua missão. Então pediu ao Pai que ele enviasse o Espírito. E foi exatamente o que aconteceu. Enquanto os apóstolos estavam orando, esperando o Espírito, todos ficaram cheios do Espírito. Esse batismo, essa profusão do Espírito aconteceu. E aqui algo interessante para a gente entender, que a Ellen White fala. Isso pode dar a entender que o Espírito Santo não atuava antes do Pentecoste, que ele não atuava no Antigo Testamento, mas nós vemos muitas histórias em que sim, o Espírito estava atuando no Antigo Testamento. Posso citar Elias e Eliseu, eu posso citar Moisés, né, que quando ele não fez mais o serviço, o Espírito foi dividido entre outras pessoas que iam ajudar ele, e muitas outras, né, histórias que a gente pode ver que o Espírito estava atuando sim no Antigo Testamento. Mas a Ellen White coloca que, apesar de essa influência do Espírito ter sido muitas vezes revelada e de maneira notável, ela não tinha acontecido ainda em sua plenitude. A plenitude do Espírito aconteceu a partir do
e ela está disponível para nós até hoje. Então, nós temos uma oportunidade que pessoas não tiveram no passado. E aqui, uma pergunta, né? O que os discípulos fizeram? Então, eles estavam aguardando, né? Jesus prometeu que ia enviar o Espírito, e eles estavam aguardando que isso acontecesse. O que será que eles fizeram durante esses dias antes de receber o Espírito? É importante a gente pensar nisso, porque se a gente quer receber o batismo do Espírito Santo, a gente precisa ver o que eles estavam fazendo, certo? E fazer a mesma coisa. O que Ellen White coloca aqui? Que enquanto eles estavam aguardando, eles colocaram de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. E aqui eu quero propor um pensamento, né? Como que vocês imaginam que era a espiritualidade dos apóstolos um pouco antes da morte de Jesus? Se esses apóstolos viessem hoje aqui, da maneira que eles estavam, será que nós consideraríamos muito espirituais ou pouco espirituais? O que vocês acham? Mais ou menos. Imagine assim, que eles tinham largado tudo por Jesus. Já estavam há 3 anos e meio conversando face a face com Jesus. Imagina que Jesus sentava aqui, você sentava aqui e ele te aconselhava, assim, que oportunidade eles tiveram, né? Então, 3 anos e meio, eles já estavam, antes do Pentecostes, eles já estavam curando, eles já estavam expulsando demônios, eles já tinham poder, certo? Eles já tinham recebido uma certa autoridade. Então, eu ouso dizer que se hoje esses homens estivessem aqui, antes do Pentecostes, nós já o consideraríamos muito espirituais, certo? Homens de muita espiritualidade. Mas tinha uma coisa que era uma dificuldade para eles. Como grupo, cada um tinha a sua dificuldade, mas como grupo eles tinham uma dificuldade que foi muito presente. Que Jesus várias vezes teve que aconselhá-los. E que eu não lembrava disso, mas lembro a história de novo, na própria ceia, antes de Jesus ser crucificado, foi um problema. Eles estavam discutindo na ceia, acaloradamente, intensamente, sobre quem deveria ser o maior. Essa era a grande dificuldade deles, que você vê em várias passagens, certo? E foi nesse momento que finalmente eles deixaram de lado as divergências, eles deixaram de lado o desejo de supremacia. E infelizmente se foi um problema lá com os apóstolos, que já tinham grande espiritualidade, esse será um problema que nós enfrentaremos como igreja. Então, em algum projeto, né, eu sei que tem muitos líderes aqui que estão à frente dos nossos ministérios, das nossas escolas dentro da igreja, e infelizmente isso pode acontecer, esse desejo de supremacia, esse desejo de reconhecimento, essa rivalidade, rixa entre os membros que acabam criando brigas e picuinhas e coisas que atrapalham o avançamento da missão. Atrapalham a união que Jesus pediu ao Pai, a oração que Ele fez. Uma das últimas orações foi que a gente conseguisse se unir, porque no momento que a gente se unisse, então a gente teria poder. E foi aparentemente o que aconteceu ali no Pentecostes. Talvez uma das últimas coisas que teve que sair do coração deles foi esse desejo de ser o primeiro, de ter a supremacia. Quando eles conseguiram finalmente examinar o coração e colocar isso de lado, eles então receberam o Espírito, eles pediram o Espírito. E não pediram mais porque eles queriam ter o poder, porque eles queriam demonstrar o quanto o Espírito estava com eles. Eles pediram esse Espírito porque eles tiveram a intensa responsabilidade, sentiram a responsabilidade da missão que Jesus tinha confiado a eles. Então Jesus, antes de ir, fez o grande comissionamento, né? Falou que eles tinham que agora pegar e levar para todo mundo. E eles perceberam que se for só a gente, do jeito que a gente está, a gente vai dar 2 passos para frente e 1 para trás. Não vamos conseguir completar. E a gente tem uma tarefa muito grande nas mãos.
porque a gente precisa disso para completar a tarefa que Jesus nos deu. E qual foi então a consequência desse batismo, dessa profusão do Espírito que aconteceu? A conversão de milhares e milhares de pessoas. Então nós podemos dizer, mas eles falaram em línguas. Essa foi a grande consequência do batismo do Espírito. O falar em línguas foi uma ferramenta que foi dada na mão deles para que esse objetivo fosse cumprido. O objetivo do Pentecostes foi a conversão de milhares e milhares em um único dia se convertiam. E o dom de línguas foi uma ferramenta colocada na mão deles para que eles conseguissem propagar a mensagem, certo? Muitas pessoas de diversas nações tinham que ouvir aquela mensagem. Como é que eles iam fazer isso se eles não conseguiam se comunicar? O Espírito colocou a ferramenta na mão. Agora você vai conseguir falar a língua dele, isso aí não é mais uma barreira, fica tranquilo. Para que o objetivo da conversão fosse atingido. E para encerrar, já vou falar um pouco rápido, eu gostaria já de orar aqui por vocês, né, e para todos nós, lembrando que Jesus recebia diariamente o batismo do Espírito Santo. Não é legal pensar isso? Ele veio como homem, não utilizou o seu poder de Deus, né, estava encarnado. Então tudo que ele fez, tudo que ele aprendeu, tudo que ele entendeu da palavra foi através do Espírito. Então o Pai acordava-o diariamente, se acordava pelo Pai, e colocava o Espírito nele todos os dias, cotidianamente. Então as suas palavras, os seus lábios falavam de coisas, falavam o que tinha que ser dito, né? Para cada pessoa era uma necessidade diferente. E ele sabia o que falar para aquela pessoa, porque era o Espírito que estava conduzindo. Então, eu convido, né, todos nós a orar pedindo pelo batismo do Espírito Santo, mas principalmente da mesma maneira que os discípulos fizeram, examinando o nosso coração, vendo quais são os impeditivos que estamos colocando, quais são as áreas da nossa vida que talvez não estamos permitindo que o Espírito trabalhe, que o Espírito toque, e que estão impedindo o batismo em plenitude do Espírito em nós. Porque somente quando tivermos essa plenitude do Espírito é que a gente vai conseguir ter efetividade de verdade no avançamento do reino de Deus. Então, vamos orar. Oremos. Querido e amado Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem prazer em dar-nos o Teu Espírito, Pai. Nós já decidimos que queremos ficar ao Seu lado, decidimos que queremos seguir os Teus mandamentos e ordenanças, porém não conseguimos. Precisamos do Teu Espírito que faça isso por nós. Pedimos o batismo, Senhor, hoje como comunidade. Pedimos que todas as desavenças e todas as questões que possamos ter entre nós sejam derrubadas. Pedimos que o nosso desejo de reconhecimento e de supremacia também seja derrubado pelo Teu Espírito, Pai. Pedimos que o nosso eu seja diminuído para que então abra espaço para o Teu Espírito entrar, Pai. Pedimos o Teu perdão para que possamos finalmente também receber o Teu Espírito e que com esse Espírito que receberemos de Ti, Senhor, possamos avançar o Teu reino. Peço também que o Senhor abençoe a todos aqui, abençoe as suas famílias, que todos possamos retornar em segurança para casa e que essa mensagem toque o coração de cada um aqui e que nós possamos levar essa mensagem, refletir sobre isso e continuamente pedir pelo batismo do Teu Espírito, Pai. É o que peço em nome do Teu Filho amado Jesus.